Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Solar Z Talks, o podcast que ilumina todo esse mundo associado à energia fotovoltaica. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre pós-vendas. Estamos mergulhando, inicialmente, primeiro episódio da terceira temporada, repletas de informações, insights e também histórias inspiradoras do mundo fotovoltaico. Se você é um ouvinte fiel que nos acompanha desde sempre, ou se está acompanhando esse primeiro episódio, esteja preparado aí para uma jornada fascinante no universo do mercado solar. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber aqui o Rouglas. Rouglas, seja bem-vindo. Fala, Tuco, tudo certo? Mais uma temporada junto, né? Eu acredito que essa seja a nossa terceira temporada, a segunda que a gente já se encontra por aqui. Agradecer a tua presença como caster do nosso podcast e também trazer muita informação nessa terceira temporada, porque essa terceira temporada são temas específicos, temas importantes, temas do nosso dia a dia. Então, agradeço a tua presença e também ao teu tempo dedicado aqui para a Solar Z, para a gente fazer o Solar Z Talks. Vamos expandir horizontes, desvendar inovações e explorar, sabe o quê? Como a energia solar está moldando o nosso futuro. Thiago, e aí, como é que é a energia solar? Fala pra gente, dois co-hosts especiais hoje. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar escutando esse podcast, mas dá um spoiler que assim, a gente vai falar hoje aqui do setor mais importante de uma empresa de energia solar e a galera que é do comercial já vai murchar porque não é o comercial, é o pós-venda, né? Então, a gente fala que o pós-venda tem o potencial para ser o grande gerador de demanda infinita para que uma empresa de energia solar consiga se manter no mercado. Eu acho que quem está no mercado de energia solar, a gente está falando aqui agora em agosto de 2023, a gente teve uma mudança no ano de 2023 no mercado em si, e a maioria das empresas, embora soubessem que essa mudança iria acontecer, era uma mudança previsível, mas de consequências incalculáveis, né? Então a gente pode dizer que uma boa parte dos integradores de energia solar não estavam preparados para isso e foram pegos de calça arriada. Então a gente vai falar aqui nesse podcast como essas empresas podem transformar o pós-venda num processo de geração de demanda infinita. Então, se você chegou até aqui agora, ferrou. Você vai ter que escutar até o final. Fala, assiste as outras temporadas também para você entender o que está acontecendo nesse mercado tão importante, como eu falei, está moldando o futuro. E para vocês dois, eu queria até entender o seguinte, por que o mercado de pós-venda ele é tão importante no mercado solar em si, né, especificamente, em todos os setores é importante, mas no mercado solar a gente percebe que ele exerce um papel fundamental. Explica pra gente o porquê disso. Então, eu acho que tem alguns pilares importantes para nós iniciar a conversa, e aí a gente pode fazer um bate-bola, porque o Thiago tem a experiência de já ter uma integradora, de já ter participado com isso, e a nossa base de clientes é uma base integradora. Então, a nossa ideia de que pós-vendas é o novo venda, ela não é só uma ideia vazia, né? Ela é uma ideia que tem um core, que ela tem um lastro por trás dessa ideia, né? Quando a gente inicia o projeto de pós-vendas dentro de uma empresa, a gente consegue perceber alguns moldes, alguns modelos de negócio funcionais. E observando a quantidade de vezes que esse mesmo modelo se replica funcional, se você estudar a estrutura de uma rede de indicações, seja no varejo, produto, qualquer segmento, ela tem uma jornada. E essa jornada no solar, ela acontece com muito mais efetividade do que em outros setores. Por quê? Porque o solar, a venda do kit talvez não é o maior faturamento dele, é o serviço. E quando você fala em serviço, você fala em relacionamento. E aí o relacionamento ele não pode terminar na instalação. Ele tem que continuar. Se você entender que a longo prazo e com constância, né, você consegue trazer novos clientes, e esses novos clientes vão gerar uma receita recorrente, você começa a entender então de precificação, margem, você começa a entender que o teu ganho em assinaturas e em recorrências e nas prestações de serviço vão ficando grandes, vai virando uma bola de neve, e você começa a entender que a tua empresa ela tem um potencial, e aí o Thiago depois pode falar um pouco sobre LTV, MRR, um potencial para que você não precise viver somente de instalações ou ter que forçar o teu comercial a sempre atingir números maiores para que você possa crescer. Então é aquilo.
Você precisa gerar uma demanda, essa demanda vai gerar um recebível, esse recebível faz com que a tua empresa continue crescendo mesmo em tempos onde a venda talvez não esteja acontecendo com uma certa recorrência, né? O que nós passamos recentemente? 14.300, passamos por algumas concessionárias limitando o acesso até elas, agora a gente está vivendo, né, o fluxo reverso de rede, uma inversão de fluxo. Isso tudo prejudica muito o setor comercial porque são barreiras lá na negociação. Agora imagine que quando você está trabalhando com pós-vendas, e aí você pede indicação, você ganha indicação, você realiza uma nova venda, você começa a ter uma receita recorrente. Então a tua quantidade de novas vendas ela não precisa ser tão grande porque você já está tendo uma nova receita. Então a tua empresa ela começa a estabilizar, ela começa a ter previsibilidade e mais alguns temas. Thiago, se quiser explicar um pouquinho sobre a LTV Mas também. uma dúvida, em relação, por exemplo, todas essas mudanças que aconteceu, você falou inversão de rede e várias outras coisas. Sim. Isso tem um impacto também nas usinas já instaladas? Algumas sim. Por exemplo, a 14.300 até quem estava até fevereiro, né, dia 6 de janeiro, na verdade, ela tem direito adquirido. Porém, se você quiser, por exemplo, ampliar hoje um sistema, né, você pode cair na regra de inversão de fluxo. Então, uma coisa é o que já era anterior, tem um certo direito. A partir desse momento, tem algumas limitações e novas regras. E essas novas regras podem ser complicadores de uma nova venda. Se você faz pós-venda com o cliente, se você acompanha ele, vou fazer um estudo de ampliação, vou fazer um estudo de uma nova usina para ele, você já tem que estar atento às novas leis. Então, as novas leis, o que está acontecendo no mercado. Claro que o mercado vai se moldando e se regulando, mas o setor comercial pode passar por dificuldades quando a gente fala em novas vendas. E o mercado está sentindo isso, né? O nosso mercado de 2022 é um mercado completamente do mercado de 2023. Então, é essa métrica que tem que ficar bem desenhada, né? E, Thiago, a Solazela faz essa conexão, todo esse contexto relacionado a essa parte do cenário fotovoltaico para as empresas e o pós-vendas. Né? Eu acho que você traz todas as soluções necessárias para facilitar também essa comunicação. O que o integrador de energia solar tem que entender é que assim, a maioria deles estão comemorando a venda na hora errada. Né? Quando você tirou o pedido ali para o cliente, né? Você começou a sua jornada com aquele cliente. Então, assim, tirar o pedido é uma etapa do processo, né? Entregar o produto até o final, porque o cliente não compra um equipamento de energia solar como um equipamento qualquer. Ele compra uma promessa de retorno, ele compra uma expectativa de retorno financeiro em relação àquilo. E já tem estudos que mostram que mais de 90% dos clientes, né? Sei lá, quase 100% dos clientes, ele compra, a motivação de compra dele é a economia financeira. Então, você só comemora essa entrega quando você realmente comprova para ele que aquilo que você prometeu está sendo entregue. E assim, as empresas de energia solar cometem 2 grandes erros fatais que impedem elas de continuar progredindo. A primeira é negligenciar o seu comercial, ou seja, não faz gestão do comercial, não faz treinamento, não tem uma máquina de vendas em si, muito pelo fato do mercado ter motivado isso, né? As empresas sofriam compras, elas não faziam vendas, então para que você vai desenvolver seu time comercial se o negócio está vindo, né? Então, assim, como que você vai chegar num gestor comercial e falar assim, meu irmão, você tem que produzir mais, meu irmão, mas eu tô batendo meta todo mês, tá vindo, então assim, tava cômodo. E a segunda grande coisa é entender o seu principal gerador de demanda. Veja, já tem vários estudos que mostram que a maioria das vendas que vem para o setor de energia solar vem através do processo de indicação. Isso você consegue medir empiricamente ou também consegue medir através de pesquisas, né? Tem um instituto que é bem conhecido no mercado de energia solar, que se chama Greener. E esses estudos da Greener mostram que mais de 80% das vendas vem através de indicação. E quando a gente conversa com o integrador de energia solar, é meio bizarro, mas a gente pergunta para ele assim, qual que é o seu principal canal de vendas? E aí alguns nem sabem, né? Mas quando você vai perguntando, a indicação e tal, o cara fala, beleza, é indicação. Quanto você investe nesse canal? E aí parece que baixa um disjuntor na cabeça do cara e fala assim, como assim, quanto eu investi nesse canal? Eu entrego o Brain, o cliente me indica. Não, mas se esse é o seu principal canal de vendas,
o que que você investe para potencializar isso, né? Porque você faz tráfego pago, você faz outdoor, faz um monte de coisa, mas o seu principal canal de vendas não é esse. Então, Você só espera que as pessoas indiquem e pronto? imagina assim, imagina que tu me vende um produto, aí eu vou lá e acordo de manhã, deixa eu ver, quem que eu vou indicar pro Tuco? Não funciona assim. Obviamente que acontece natural, é o processo de indicação, quando você tá ali no momento ali, alguém pergunta e você lembra, você vai e indica. Mas assim, o teu cliente poderia te indicar muito mais se você fizesse uma simples pedido para ele. Se você fizesse um simples pedido para ele dizendo assim, ó, cara, tô precisando de indicação, se você tiver um parente, um amigo que está precisando do serviço, ou então através de uma pesquisa de NPS, que é um método muito utilizado no mercado em geral. Que incentivos, por exemplo? Eu vejo o pessoal utiliza muito esse processo de indicação, se ter incentivos também para essas outras pessoas que fazem, né? Para que dentro desse incentivo ela se motive ainda mais, está indicando pessoas e está recebendo esse incentivo em troca. Essa questão do incentivo em si, ela é bem menos efetiva do que propriamente você estruturar um processo. Porque a maioria das pessoas, elas meio que se sentem um pouco constrangidas em ganhar alguma coisa em troca da indicação. Então, é muito melhor que você estruture um processo com pontos de contatos específicos, com momentos em que você vai pedir essa indicação, e aí tem momentos já mapeados desses pontos de contato, que a probabilidade de você ter esse processo de indicação seria maior, seria ali no processo de onboard, quando você recebeu o cliente, terminou a instalação, depois de 3 ou 6 meses que o cliente já teve ali uma experiência positiva com a sua empresa. Esses são bons momentos para você conseguir indicação. E tem um número que a galera pode começar a se basear, que é o seguinte: olha para a tua carteira, que você está fazendo um bom processo de pós-venda, e isso aí é um número que a gente consegue trazer a partir da SolarZ agora, e você conseguiria ter de 1 a 4% de clientes indicando vocês. Então, se você tem ali uma carteira de 500 clientes que você está fazendo um processo de pós-venda, então você vai ter ali 1%, daria 5 indicações por mês, ou então você pode ter até 4%. Então, o primeiro ponto é o seguinte: medir, né? As empresas, elas são muito carentes de processos, de métodos. Então, antes de você também sair mudando qualquer coisa dentro da sua empresa, o que eu aconselho é que você comece a medir esses pontos. Então, você fala lá que sua empresa é muito boa, que é assim assado, que o teu NPS é 9, 9,5, mas veja, olha que contraditório. A pergunta do NPS é o seguinte: em uma nota de 0 a 10, qual a probabilidade de você me indicar para seus parentes e amigos? Aí você mede o seu NPS lá. Beleza, meu NPS é 9,2. Tá, mas a pergunta é: qual a probabilidade das pessoas te indicarem? Quantas indicações você teve? Sim. Porque é muito mais efetivo você medir a quantidade de indicações que você teve do que propriamente você medir o NPS. Mas eu pensei nesse negócio, nesse critério de indicação pelo seguinte: aquela venda antigamente de porta em porta, a pessoa vendia lá diversos produtos. E aquela pessoa que comprava esses produtos era uma extensão das vendas. Por quê? Eles faziam muito aqueles grupos de trazer diversos amigos para ela apresentar novamente. Multinível, né? Aí dentro desse contexto, o que é que eu pensei? O cliente ele já está lá, a energia, todo o processo da usina já está instalada. Você trazer, às vezes, pessoas que para ela que está interessado, ela já mostra ali algo pronto, os benefícios. Então, essas pessoas, esses próprios clientes poderiam ser uma extensão da sua venda. Mas precisaria talvez ter uma estruturação. Mas na prática, eu já vi vários integradores falando sobre essa questão desse programa. Vou estruturar isso e aquilo, vou dar isso e aquilo. E eu sempre pergunto para ele: quantos benefícios desses você pagou no mês anterior? E o resultado é baixíssimo. Então, assim, somente estruturando uma boa jornada do cliente, com pontos de contato específicos, com objetivos muito claros do que você quer, treinando o time, tendo o método do processo, você conseguiria ter esse retorno aí, entre 1% e 4%, que é o retorno que a maioria dos nossos clientes tem quando implementa o nosso método de gestão do pós-venda. Então, a ideia é você criar, através do pós-venda, um processo de geração de demanda infinita, onde você vai ir atrás da indicação,
Depois você vai para o acompanhamento daquele cliente, para a venda da recorrência. Depois você vai para ampliação e futuramente para novos produtos que vão chegando. Então esse ciclo vai retroalimentando a empresa para que ela tenha um processo contínuo de sustentabilidade. Veja, hoje um integrador de energia solar, ele conseguiria, através da carteira que ele tem, converter 80% da base dele. Então se tu é integrador de energia solar, faz uma conta simples, pega lá a tua quantidade de clientes, né? Vamos supor que você tenha 1.000 instalações. Então, 80% daria 800 instalações. Essas 800 instalações, multiplique aí por um valor de R$50, por exemplo. Né? Nós teríamos aí R$40 mil, não é isso? Isso. Então, você poderia ter uma receita de R$40 mil mês recorrente. E assim, R$40 mil é o que vai mudar talvez a tua realidade da tua empresa? Não. Mas multiplique isso por 12. Multiplica isso por 36 meses. Sim. Quando você vai olhar ao longo de um ano, nós estamos falando de R$500 mil, R$600 mil, R$700 mil, R$800 mil. E a gente vê no mercado empresas que quebraram com uma carteira de 5 mil clientes. Esse cara poderia estar tendo uma renda absurda. E aí, aproveitando o gancho, já que a gente falou da LTV, existem alguns cases que as primeiras empresas que começaram a entender agora esse movimento sobre pós-vendas, o que elas fizeram? Elas implementaram um setor sem investir custo nisso. Antes eles tinham lá 5 vendedores, o que eles fizeram? Mantiveram 4 vendedores, pegaram um dos vendedores, que é uma pessoa da equipe, qualificaram ela para pós-vendas e começaram essa operação, fazendo o quê? Pegando a base de clientes, que é isso que o Thiago falou, e ainda tem o mercado órfão, que é outro assunto que a gente pode falar depois. E aí eles pegaram esses clientes e começaram a pedir as indicações. Perfeito. Pedir indicação, o que acontece? Não necessariamente um cliente indica somente um cliente, tá? Um cliente pode indicar mais de um cliente. Se ele estiver realmente satisfeito, não necessariamente ele vai pedir uma indicação de um cliente. E aí o cálculo do Thiago ele vai aumentando. E após um certo tempo, você começa a entender que essa bola de neve, ela é muito... ela tem um ROI muito alto. Por que ela tem um ROI alto? Primeiro de tudo, tu está pedindo uma indicação para alguém que já conhece o teu trabalho. Então você não precisa investir para que você transforme, alimente ou faça uma nutrição desse cliente. Ele já está na tua base. Segundo ponto, você está vendendo uma prestação de serviço, de monitoramento, de acompanhamento. Você ainda pode cobrar, por exemplo, uma limpeza, uma manutenção, uma garantia, um seguro, que aí a gente chama de esteiro de produtos e serviços. E lá na ponta, você ainda pode fazer um compare. O que é um compare? Tá? Sempre comparando coisas, fazendo o preço ficar próximo para que seja possível entender. E isso é uma métrica de venda e pós-vendas. O nosso mercado já passou o boom dele, que era os clientes virem fazer uma compra dentro da integradora. A partir de agora, a gente tem que ir atrás desse cliente. Aí você me fala, então é só investir em tráfego pago e vai começar a vir muitos clientes. Não funciona dessa maneira. O cliente decisor de uma residência, talvez ele não está tão presente numa rede social a ponto dele ficar vendo o anúncio e convencendo ele a ir lá fazer o negócio. Então você tem que investir muito, você tem que tracionar muito. Quando eu falo muito se eu estou falando que eu vou colocar um colaborador do meu vendas para pós-vendas, eu já tinha esse custo dentro da empresa. Então o meu custo de pós-vendas é apenas contato nesse momento, porque eu já tinha esse custo. Agora tráfego pago, eu vou colocar R$10 mil em tráfego pago, R$5 mil, que é uma média, pensando aí numa região, para você ter um alcance satisfatório. Quantos leads eu vou trazer? Quantos são qualificados e quantos eu consigo converter? Com esses R$5 mil, com esses R$10 mil. Agora imagine uma métrica na qual, no pós-vendas, eu utilizo a minha base. Então, até eu não esgotar a minha base, eu não tenho certo custo, porque eu já estou com ele nutrido. Já no tráfego pago, se eu só colocar um anúncio, compre, não funciona mais assim. Eu vou ter que fazer vários anúncios para gerar uma nutrição grande desse cliente. Então, o pós-vendas, ele fica muito interessante a partir do momento que a gente começa a entender que essa jornada, ela já é uma jornada qualificada. Aí o integrador olha para isso e pensa assim, realmente eu posso converter algumas vendas aqui. E é um custo muito baixo. Então você não tem muitos riscos. Porém, é isso que o Thiago falou. Você precisa ter o quê? Ferramentas boas que estruturem e que te deem uma base, um bom legado. É isso que eu ia falar agora, porque a gente percebe que a tecnologia, o monitoramento, a visibilidade, você tem uma ferramenta que te proporcione isso, faz toda a diferença para você prestar o melhor serviço de pós-vendas. Com certeza. Mas assim, o principal, né, e aí eu vou ser contraditório, né, eu vou falar que da Solar Zé, o principal às vezes não é só a ferramenta, é o processo.
É o método. Porque o que eu vejo na prática, os integradores falarem para mim, que é o seguinte, o cliente não compra esse produto. Tá, beleza, não compra ou você não ofereceu. Aí às vezes o cara fala, não, eu ofereci, mas em que momento? De que forma? Cara, isso é um produto, tem que ter um método, tem que ter uma técnica, tem que ter um processo para fazer isso. Então assim, não é você vender um sistema para um cliente e depois de 7 meses, 8 meses, 1 ano, chegar para ele e falar assim, eu tenho um serviço de acompanhamento aqui, custa R$40 por mês, você quer ou não? É isso que eles fazem, às vezes fazem até pelo WhatsApp. Nem se dá o trabalho de ligar para o cliente, entendeu? Então, assim, na prática, as empresas negligenciam isso, como eu falei, negligenciam outras coisas. E, assim, com o principal discurso de que o cliente não compra isso. Por quê? Porque ele pode fazer ele mesmo. Mas quem é que vai fazer isso, meu irmão? Sim. Tu tá tirando a consciência tua pela consciência do cliente, porque tu sabe fazer isso, e aí o cliente vai saber. E aí eu geralmente faço 3 perguntas para ele. Eu falo assim, o equipamento de energia solar, ele é é igual a um ar-condicionado, é um equipamento que pode ficar lá e se parar de funcionar tudo bem, ou alguém precisa fazer o acompanhamento desse equipamento? Aí ele geralmente fala, não, alguém precisa fazer. Tá, beleza, alguém precisa fazer. O teu cliente faz, na maioria, porque um ou outro vai fazer, não é parâmetro. Assim, na maioria dos casos, ele faz? Não faz, né? Instala, é comum, cara, é igual investimento, você faz ali no início e depois você esquece, velho. Então, assim, não faz. Opa, peraí. Alguém precisa fazer e o teu cliente não vai fazer. Então, vai sobrar pra você fazer. E aí, a última matadora é o seguinte, tu vai fazer isso de graça? Porque é o que acontece com a maioria dos integradores. Ele não faz direito também, né? Mas fica fazendo serviço de graça, cria uma determinada expectativa no cliente sobre essa prestação de serviço e não cobra e também não entrega um bom trabalho, entendeu? Então, fazer esse processo de pós-venda é um negócio que pode gerar até mais retorno do que a própria venda. Veja, um sistema de energia solar hoje, e aí é bem engraçado quando a gente começa a falar sobre lucro líquido, a distorção completa que os integradores têm sobre o resultado financeiro da empresa. Tem gente que acha que tem 20% de retorno líquido da empresa, né? Então, você veja, você tem 20% de retorno, meu irmão? Tenho 20% de retorno líquido. Tá, quanto tu vendeu o ano passado? Total. Vendi 10 milhões. Pô, bacana, né? 10 milhões de reais. Tu tem 2 milhões de reais no banco? Parado assim? Não tenho. Então, peraí. Que conta é essa, então? Né? Então, assim, é uma ilusão que alguém falou pra ele que dá essa margem, ele nunca calculou. Então, o que acontece é o seguinte, a gente aqui pela SolarZ e junto com os nossos parceiros, a gente vai ter que mudar a mentalidade do integrador para ele primeiro entender que o cliente paga por um bom serviço, né? E que ele poderia oferecer dentro da carteira dele um serviço de acompanhamento que poderia dar mais retorno do que propriamente a receita do sistema. Então, se você tem ali um sistema pequenininho ali que você vai ter um retorno líquido final de talvez R$2.000, se tu cobrar ali R$40 do cara por 60 meses, por 80 meses, né? Essa receita que você vai ter do acompanhamento, ela vai ser maior do que propriamente a receita que você teve na venda do equipamento. E ainda você ganha de brinde, né? Possibilidade de ampliação, possibilidade de vender nossos produtos, satisfação do cliente, indicação, redução de problemas. Então, assim, fazer o pós-venda é um troço que assim, sai muito mais barato para a empresa do que propriamente você fazer tráfego pago. Então vamos lá, eu faço tráfego pago, eu não tenho nem estrutura comercial para atender isso, gasto lá uma grana de tráfego pago, R$5.000, e aí chega um lead, o meu vendedor vai responder o cara 3 dias depois. Olha que é isso. Sim. Então eu gasto uma grana para gerar uma demanda que o meu comercial não está pronto para trabalhar, ou mesmo assim, não tem uma boa taxa de conversão, então eu jogo dinheiro fora, né? A engenharia não entrega um bom trabalho, eu também não entrego um bom trabalho no pós-venda. Então eu tenho um custo, um CAC, né? Um custo de aquisição de cliente enorme para trazer um cliente para dentro, para depois esse cliente não me gerar nenhuma demanda. Quando seria muito mais barato e mais fácil eu pegar aqueles clientes que eu já estou dentro de casa, que eu vendi para ele, entrego um bom trabalho,
faço um trabalho de pós-venda, pego indicação, e aí isso vai me gerar novos clientes, novos produtos, receita recorrente. E se mesmo assim, com todo esse trabalho bem feito, tudo funcionando, ainda assim eu ainda acho que a minha demanda não é suficiente para a minha capacidade produtiva, aí é que eu vou para um tráfego pago. Mas primeiro eu tenho que organizar a casa para depois eu ir para fora, que é o que a maioria das empresas não faz. Gasta lá um caminhão de dinheiro com empresas de marketing e com Facebook, Google, todas essas plataformas digitais, traz um cliente altamente desqualificado que só busca preço, né? Então, assim, não tem uma ideia de cliente ideal, quem ele quer alcançar, como ele quer alcançar, e só joga dinheiro fora. O tráfego pago ele tem que servir hoje para a empresa integradora como branding. É alcance para que você consiga mapear território. No Google, é aquele cliente que está pesquisando. Então, ele tem um interesse, ele está mais morno, né? Ele não está tão frio quanto você implicar ele levando um material. Então, você precisa compor, né? Não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Você tem que trabalhar uma ideia de que eu vou jogar dinheiro em tráfego pago em uma quantia que eu tenho um alcance de branding, e aí eu vou ter um setor especializado, por exemplo, um comercial, um CRM ativo, que quando qualificar esse lead eu trabalho. Mas tira uma dúvida, por exemplo, a gente falou de tecnologia, ok. A gente falou de processos, ok. Uma empresa que ela hoje pode ser referência no atendimento de pós-vendas. Já tem a tecnologia, já tem um processo implantado. Ela precisa fazer o quê para ser uma referência que as outras integradoras poderiam seguir? O primeiro passo passo a passo, exatamente. Vamos revelar o passo a passo agora. O primeiro passo é entrar em contato com a SolarZ, né, para definir também uma jornada rentável. Porque você fazer só por fazer, ele é mais complexo. Você precisa ter uma jornada para que o teu cliente faça e para que a tua equipe complemente isso. Então vamos imaginar o seguinte. Comecei a pedir indicações e agora eu recebi as indicações, vou ter que visitar novos clientes. Eu preciso ter um bom processo de CRM para me acompanhar todo o histórico do cliente, o histórico da indicação. Eu preciso ter um bom gerador de proposta para fazer uma proposta adequada. Eu preciso trabalhar uma qualificação desse cara e gerar casos de sucesso para que eu possa replicar. E aí tudo isso você utiliza ferramentas e, além disso, você precisa monitorar esse cliente para continuar tendo um bom NPS. E aí tem alguns outros formatos de pesquisa depois, qualitativos, quantitativos, que seriam MHS, algum outro formato, para que você mantenha essa base ativa. E uma das vantagens de você estar com a SolarZ dentro do ecossistema é você utilizar todas as ferramentas e o nosso método. O nosso método consultivo, né, a nossa consultoria, ela ajuda você a implantar de forma rentável, acompanha e ela faz uma curadoria de conteúdo. Ela vai estar junto com você entendendo se a pessoa que você tem é qualificada, se ela consegue te acompanhar de forma eficiente, se ela está rodando o processo de forma eficiente, se os pontos de contato são suficientes, para que você tenha um resultado efetivo baseado na métrica de mercado. Então, uma empresa, quando ela decide, quero ter o pós-venda, ela precisa chamar a SolarZ para que a SolarZ diga assim, olha, esse é o caminho certo, não gaste tempo e dinheiro tentando achar possibilidades de caminho, venha para a SolarZ, que a SolarZ vai te acompanhar nessa jornada. Se a gente tivesse que escolher, por exemplo, uma tendência no mercado solar hoje em dia, seria a própria pós-venda? Eu acho que sim, porque eu acho que os integradores têm que se atentar. A grande questão é o seguinte, é o que a gente falou. Se a maioria do mercado vende através de indicação, qual que é o sentido de você não investir nesse canal? Esse deveria ser o maior investimento da empresa, propriamente dito, principalmente nesse momento agora, que você tem que ir até o cliente. Então, assim, na prática, se eu fosse dar uma dica pro cara, beleza, o que eu precisaria fazer? O primeiro ponto seria você montar a sua jornada do seu cliente. O que é a jornada do seu cliente? É você entender todos os pontos de contato que você vai ter com esse cliente, desde o momento que você fez a venda ali, o pré-venda, né, até o momento em que você, vamos dizer assim, entrega relatórios e faz o acompanhamento pós a instalação. Porque geralmente a galera pensa de pós-venda como pós a troca do medidor. Não é assim, ó. O cliente assinou o contrato, a partir daí a gente está num pós-venda. E veja, se o teu processo de vendas tem como tem a indicação como o seu maior canal de vendas, o teu pós-vendas começa a partir do momento em que o cliente assinou o contrato, não é a partir do momento em que o medidor foi trocado. Então,
tem essa jornada. Essa jornada tem que ter pontos de contato muito claros e com objetivos muito bem definidos. Então, se você vai fazer um onboarding, que informações você quer extrair daquele onboarding? Quais são as mensagens ou quais são os objetivos que você quer alcançar com aquele onboarding? Por exemplo, eu quero desvincular o meu cliente do comercial, porque a partir de agora quem vai tratar ele vai ser o pós-venda. Então eu tenho que ter um indicador que vai medir a quantidade de vezes que o cliente foi até o comercial pós a venda. Porque se esse número cresce ou ainda é muito grande, significa que o meu onboarding não está sendo bem feito. Porque, veja, se eu dou uma jornada para o meu cliente do que é que ele tem que fazer e mesmo assim ele não segue, a mensagem não está muito clara. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma venda de um acompanhamento posteriormente, eu tenho que medir em cada etapa do processo como que está a satisfação do cliente. Se eu não meço ali o processo, a satisfação dele com o processo comercial, lá na frente ele não vai comprar o acompanhamento porque ele foi mal atendido no comercial. O vendedor prometeu coisas que não deveria, o processo de financiamento demorou, o processo de cobrança dele, financeiro, não foi legal. Então, assim, eu tenho que medir a satisfação do cliente em todas as etapas. E aí isso é feito através dos pontos de contato. Até porque é um com esses relacionamento objetivos de longo muito prazo, claros. né? Isso. Então, assim, faz essa jornada, define os pontos de contato, define objetivos para cada ponto de contato e cada objetivo tem que ter um indicador, né? Então, você tem que ter uma mensuração disso. Se você vai fazer um NPS ali naquele momento, beleza, tem o NPS, é um indicador, mas quantas indicações você pegou? Isso é propriamente melhor até do que o NPS, porque é o resultado do processo. Porque o cliente pode estar dando uma nota boa simplesmente porque ele quer se livrar de você e que ele não quer se constranger No automático. com você. A maioria dos clientes tem, vamos dizer assim, ele não quer se indispor com a pessoa e falar, não, foi bom. Mas no final ele não foi bom, ele está falando mal. Então, se o seu NPS é 10, 9.5, 9.4, tem integrador que enche a boca para falar isso quando a gente está na reunião. Meu NPS é 9.4. Tá, mas quantas indicações tu recebeu? Mas a gente está falando de NPS de indicação. O NPS em si, quais são as perguntas específicas? É uma pergunta só. Então, é isso que eu queria entender. É só só essa assim, mesmo? ó. De 0 a 10, qual a probabilidade de você me indicar? O NPS, sim. A outra, o MHS é outro ciclo de perguntas. É 2 tipos de pesquisa distintos. Mas no pós-venda se utiliza NPS. Depois que o cliente está dentro da jornada, tu pode usar o MHS, porque aí ele já teve experimentação, né? Então, as pesquisas, elas são diferentes, né? Qualitativas e quantitativas, né? E sabe qual é o maior erro da galera a executar o NPS? Esse é fatal e a maioria das empresas comete, que é o seguinte: manda o NPS por um link, por uma mensagem do WhatsApp. Os clientes não respondem. Então, assim, meu irmão, isso aqui é contato, é relacionamento. A não ser que o cliente fale explicitamente para você assim, meu irmão, não fala comigo. Me manda uma mensagem no WhatsApp, liga pro cara. Entendeu? E é uma pergunta, tipo assim, ó, meu irmão, fala aí agora, 0 a 10, qual a probabilidade? Rapidinho, assim, entendeu? Quando você desenha isso muito claro, e assim, naqueles pontos de contato, o cliente tá esperando falar com você. Então ele não vai dizer que não fala, blá, blá, blá. Ele que recentemente comprou um equipamento de algumas dezenas de milhares de reais. Ele tá interessado de fazer o seguinte: eu comprei um carro, a concessionária tá me ligando para saber na hora de como é que vai entregar esse carro, e eu não vou atender. Eu não vou atender talvez depois, né? Mas um ano depois que o cara tá querendo me vender uma manutenção. Isso se eu não mantive alguma coisa interessante ao longo do tempo, né? Então, assim, faz a jornada, faz os pontos de contato, indicadores, treina e depois o seguinte, analisa os números. Esse é o outro principal erro. As empresas têm que entender a trabalhar, têm que aprender a trabalhar com dados. Então, empresa de energia solar, se você não tem dados sobre o seu negócio, você não sabe para onde ir. Você não sabe quais são os gargalos da sua empresa. Mas você não percebe que às vezes hoje você tem também muito dado e as empresas não estão preparadas para analisar esse monte de dados que a gente tem hoje em dia? Porque a gente fala, dado é o novo óleo, o novo petróleo. Mas hoje em dia, devido à tecnologia, é tanto dado que muita empresa não está nem preparada para poder analisar tudo isso também. Agora tu tocou num ponto interessante, porque retomando um pouco a pergunta que tu fez antes sobre
Por onde começar? Quando a gente posta qualquer conteúdo sobre pós-vendas, nos stories, na nossa timeline, a minha, do Thiago, até mesmo na da SolarZ, as primeiras perguntas como eu sei como começar, aonde começar, por onde começar, o que é isso? Não é muito simples você imaginar que o empreendedor, o integrador solar, ele tem muitas ocupações. E agora, passado 22, começo de 23, houve uma redução nessas empresas. Então, a mão de obra também é reduzida. Muitas vezes, o decisor tem que se envolver no processo. E aí, o principal aspecto a se entender não é uma jornada rápida para se fazer. Você precisa de pelo menos uma janela de 90 dias para você analisar os dados de forma coerente, para você entender o seguinte. O meu sintoma dentro do vendas talvez não esteja muito eficiente. Eu quero focar energia no pós-vendas, mas a minha empresa continua a operar ainda em vendas porque ela precisa. O que vou fazer no pós-vendas? Você precisa imaginar um método. Esse método é um caminho, que é a jornada, os pontos de contato que o Thiago falou. E muitas vezes é uma jornada que é assim, você vai fazer 10 ligações no dia e aí você converteu 2 ligações que falaram assim, olha, realmente a instalação foi muito boa, eu indicaria sim. E aí lá na ligação você vai pedir, e você poderia me indicar, então, realmente, essa pessoa, esse contato? Existe um método para fazer essa pergunta. Veio a indicação, o que fazer? Eu jogo para o comercial como uma qualificação, qual é o próximo processo? Então, assim, a informação chegou, como processá-la, e aí é o dado mais uma vez. Chegou o dado com uma boa avaliação, sendo uma indicação. Para onde vai? Entende que isso não é um processo simples de fazer? E aí, não fazendo jabá, mas por que a gente fala para contratação do SolarZ? O SolarZ tem uma equipe específica de consultoria, é uma área específica que analisa a jornada principal dos clientes que já executam esse nosso método e ele já tem uma forma de fazer funcional, na qual você tem a garantia que você sabe que essa semana você fez o processo 1, na próxima semana o 2, na outra o 3. Quando você chegar no processo 4, 5, você já vai começar a ter retorno, porque você está fazendo de forma lastreada, já existe um método, são mais de 4.500 clientes ativos que trabalham com pós-venda, que trabalham com monitoramento. Então, como eu faço essa conversão e por onde começar? Tá? Primeiro de tudo, imagine o seguinte, a tua empresa ela vai colocar uma linha de produção nova. Imagine que em vez de solar fosse uma fábrica, uma indústria. Tá? Como que o industriário olha o chão de fábrica e fala assim, nós fabricamos cadeiras, vamos começar a fabricar mesa. Ele começa lá no projeto, né? Ele começa planejando. É isso que tem que fazer. Tem que chamar a equipe, sentar numa mesa e fazer um estratégico. Olha, pessoal, a gente está pensando em implantar o setor de pós-vendas, pedir indicação, como que é hoje lá no comercial, como que isso está acontecendo, alguém tem uma dica, uma ideia, para começar a entender como é a nossa carteira. Entendi como é a nossa carteira, vou precisar de um processo, um método. Consultoria SolarZ. A consultoria vai te dar todo o acompanhamento. E aí ela vai te explicar por onde fazer. E aí, o mais legal disso tudo é que a gente já tem cases que no segundo ou terceiro mês, a consultoria, além de já estar se pagando e já estar rentável, ela não só gera receita, mas ela melhora a organização interna da empresa. Por quê? A consultoria foi lá e disse, olha, você tem que usar CRM, mas fica tranquilo que eu vou te acompanhar no CRM. Porque o CRM faz parte do nosso ecossistema. O CRM que é implantado na consultoria, que é implantado no pós-vendas, ele é utilizado em outras áreas da empresa. Pode ser utilizado em projetos, pode ser utilizado no próprio comercial. Então você começa a criar financeiro, você começa a ter um nível de consciência da empresa. A empresa fica muito mais profissional. Exatamente. Aí você começa a entender o processo. Agora imagine que não existisse o ecossistema da SolarZ. Você tem que criar isso totalmente do nada, do zero. É uma jornada muito mais difícil, vai levar muito mais tempo e talvez você não vai ter os resultados adequados. Assim como para tráfego pago, para outras ferramentas também. E empresas que não têm pós-vendas, tá ficando para trás? Cara, a gente tem um BI que a gente até disponibiliza, e aí quem está acompanhando esse podcast, se quiser acessar, é www.solarz.com.br/dadosgd, ou então coloca dadosgd SolarZ, que vai aparecer lá o link no Google, que ele mostra os dados da ANEEL, né? A quantidade de instalações, isso é um dado que as distribuidoras são obrigadas a comunicar à ANEEL, então na prática é o número real mesmo, que está lá conectado no sistema. Hoje nós temos aí no Brasil inteiro, né, somando todas as instalações, 2,8 milhões de instalações, na verdade 2 milhões e 80 mil. E a gente fez alguns cruzamentos de dados com essa base de dados e os clientes da SolarZ,
E a gente percebe que em algumas cidades, por exemplo, se a gente tem 200 instalações por mês, dessas 200, 120 são conectadas na SolarZ. Dessas 120 instalações, você tem ali 5 instaladores que fizeram 100 instalações e outros 20 que fizeram 20 instalações, uma cada um. Uhum. E você percebe dentro desses integradores que vendem muito uma característica em comum. Todos eles têm uma estrutura muito bem adequada de pós-venda. Então, assim, é a galinha e o ovo. É o pós-venda que faz o cara vender ou é o cara vende mais porque ele tem mais pós-venda? Não dá para saber de fato, mas uma constatação é essa que a gente faz. E quando a gente replica para várias cidades dentro da carteira da SolarZ, hoje a gente tem mais de 500 mil usinas monitoradas, né? Então a gente tem uma boa parcela da quantidade de usinas instaladas no país. A gente percebe isso, né? Que quem faz essa estrutura consegue criar esse ciclo de demanda infinita e faz todo sentido, né? Se o seu principal canal de vendas vem do pós-venda, cara, você não tem uma estrutura de pós-venda, como que funciona isso? Né? É aquilo que eu falei lá atrás. Pós-vendas é uma tendência. Os integradores que não quiserem ficar para trás precisam implementar todo esse critério de pós-venda, planejamento, processo. E aquilo que você falou, eu gostei. Né? Não sei se você usou o termo certo, mas eu gostei dessa palavra, relacionamento. Você precisa ralar. Né? Então não é só o relacionamento em si. Existe a necessidade de ter um trabalho por trás disso para que você consiga tirar o máximo daquele cliente e receber as indicações que são muito mais qualificadas. Eu vou jogar contra a SolarZ de novo no seguinte sentido. Se você perguntar para mim, obrigatoriamente eu tenho que ter um CRM para gerenciar uma empresa de pós-venda ou para gerenciar uma empresa de energia solar, então eu vou falar novamente. Obrigatoriamente eu tenho que ter um CRM para gerenciar uma empresa de energia solar? Não, até porque você sobreviveu até hoje sem, muito provavelmente, ou até como gerador de proposta, um gerador de fluxo, que nem o Trello. Agora eu faço outra pergunta. Será que você consegue escalar essa empresa sem um CRM? Entendeu? Assim, se você quer escalar a sua empresa, se você quer tornar ela menos dependente propriamente de você, porque quando você é o vendedor, né, você consegue ali gerenciar, você meio que lembra, quando você está pequeno, você ainda consegue fazer isso. Mas, pô, o CRM, ele é por usuário, cara. Então, assim, independente do tamanho que você tiver, cara, pra mim nunca vai fazer sentido eu não ter uma ferramenta que me ajuda a gerenciar o cliente ou gerar proposta. Então, às vezes o cara fala, não, mas eu sou pequeno demais. Cara, mas o teu pagamento lá, ele é por usuário. Então, se tu é pequeno, tu vai pagar ali na licença mais barata do CRM 70 pila, no gerador de proposta R$50. Então, nós estamos falando aí de R$120. Aí o cara fala, não, mas R$120 pesa no meu orçamento. Meu irmão, se você não tem condições de produzir valor na tua empresa para pagar R$120, desculpe, cara, mas fecha as portas, brother. Não é prioridade para ele, Não, né? não tem o que fazer, Ele cara. Não tá levando se você não consegue produzir grana suficiente para pagar as ferramentas necessárias para que você produza mais, esquece. É a mesma coisa que você tem um jardineiro ali que vai cortar uma grama e aí o cara faz na mão, outro faz numa maquininha de cortar e o outro faz naqueles carrinhos. Então, assim, todos vão chegar no mesmo resultado, só que uns vão chegar muito mais rápido e vão conseguir fazer 10 casas num dia enquanto tu vai fazer uma. Sim. Então, assim, tudo bem você começar ali na mão, mas, cara, aonde você quer chegar, entendeu? Então, assim, se você tem um conjunto de vendedores, às vezes eu escuto muito essa desculpa do integrador. Mas vai ficar muito caro pra mim se eu for pagar CRM pros meus vendedores. Eu falo, brother, se o teu vendedor não produz suficiente pra pagar nem a ferramenta que ele precisa pra trabalhar, o que ele tá fazendo na tua empresa? Faz essa reflexão, cara. Choque de realidade. Meu irmão, é um pedreiro que não paga nem a água. Então, assim, o vendedor, cara, que não vende, esquece. Então, obviamente, tem um processo de rampagem que você vai fazendo o cara ali na tua empresa, mas depois de um tempo ele tem que entregar resultado. E aí a gente vê, não, mas não tá vendendo por culpa da economia, porque tá ruim. Tá, beleza, a economia. Mas quantos clientes ele abordou? Sim. Não, mas quantos, cara? Fala aí pra mim quantos. Não sei. Meu irmão. Então tu
tu comprou a muleta do teu vendedor. Sim. Entendeu? Obviamente que tá mais difícil. Claro, todo mundo tá vendo isso. A economia não tá bem. A quantidade de instalações diminuiu. Não para um patamar que eu acho ruim, inclusive. É um patamar ali de 2020. A gente está superior a 2021, na verdade. Então, assim, a maioria das empresas entrou em 2019. Quer dizer, em 2019 você tinha 5 mil instalações por mês. No mês de junho agora, que é o último mês, vamos dizer assim, mais confiável, tem mais de 35 mil instalações. Pô, mas tu entrou quando tinha 5 mil. E era bom pra caramba. Uhum. Agora tem 35 mil. E é ruim? Não fecha a conta, entendeu? Ah, não, mas porque tem mais concorrente. Óbvio. E aí, o que tu vai fazer? Como é que você vai se diferenciar? Tu vai chorar se você tem duas escolhas. Meu irmão, ou você desiste, ou você cai pra dentro. Se você não acredita, desiste e vai fazer outra parada. Se você acredita, então cai pra dentro e faz acontecer. Excelente. Rouglas, você falou que ia falar também sobre o mercado órfão. O mercado órfão é aquilo que a gente fala quando você instala um processo de pós-vendas, tá? O mercado órfão, ele é o quê? Imagine que você é um integrador, você foi lá e instalou um sistema fotovoltaico na casa do Thiago, que é teu cliente. E aí, simplesmente, você não tem pós-vendas. Você vai continuar fazendo novas instalações. Tu vai fazer na casa do João, do Paulo, do Pedro, da Maria. O Thiago ficou abandonado. O Thiago ficou abandonado. Agora ele precisa de monitoramento, ele precisa de acompanhamento, ele vai precisar também uma ampliação. Daqui a pouco, modelo híbrido, um carregador de carro. O que acontece? Esse tipo de cliente também pode ser abordado pelo integrador que faz pós-vendas. E é muito fácil você observar isso. Muitas vezes os clientes, por exemplo, instalam e não sabem da necessidade de fazer uma limpeza. E aí começa a baixar a efetividade, ninguém está monitorando, a fatura dele começa a subir. E aí ele tem que procurar uma empresa. E aí ele volta naquele cara que meio que abandonou ele. Agora imagine você chegar e ofertar isso para ele. Você começar a monitorar, ir lá, ofertar para ele. Qual a sensação que esse cara vai ter? É uma nova indicação. Ele vai analisar e vai pensar assim, olha, o outro lá instalou para mim e não me procurou mais. Essa empresa está me procurando. Aí você consegue uma nova indicação também. Então o mercado órfão é um mercado que está abandonado pelo integrador, que só procura a instalação que a gente chama de mercado único, que é vender e não visitar mais o cliente. E é grande esse mercado? Enorme. Os 2 milhões de clientes, né? Vamos dizer Isso. assim, que você tem aí. Uma dica que eu vou passar aí pra vocês, aí você anote aí, né? Para você estruturar esse processo e continuar vendendo acompanhamento, e é assim, na prática, primeiro eu falo o seguinte, beleza, é legal o mercado órfão, você pode ir atender, mas pô, tu tá fazendo o seu primeiro? Se Isso. tu estiver fazendo, beleza, se não, começa pelos teus clientes, né, que já estão Isso. órfãos de você mesmo. Então, revisita o cara, beleza, você passou um tempo sem falar com o cara, mas não tem problema, sempre é hora pra você voltar. Então, se você tá achando assim, oferece um tempo gratuito. Se é um cliente que você não está disposto a oferecer isso, porque ele não é relevante para você, você não quer trazer esse cara para a carteira, faz uma análise do sistema dele, né? Vende uma análise ou vende uma manutenção e inclui um período de acompanhamento junto. E aí vai ser totalmente diferente para esse cliente. Então você fez a manutenção e ficou com ele por 3 meses, mandando informações, mandando relatórios, mandando dados que lastreiam o funcionamento daquele sistema. Ah, mas isso vai dar trabalho. Meu irmão, você consegue fazer tudo isso na Solazer por menos que uma coxinha. E lembrando menos que de R$3 por usina, dependendo do pacote que você vai contratar por mês, para você entregar toda essa experiência. Ah, não, mas vai gastar trabalho. Faz tudo automático. Então, cara, não tem desculpa, meu irmão. Você vai lá, faz, entrega e depois você vai conseguir fazer a venda. E o grátis não pode ser 1 ano, tá? Existe um vício no mercado de dar 1 ano grátis pro cliente. Daqui 1 ano você vai tentar um ponto de contato com esse cara, vai ser impossível converter ele para pagar, porque ele tá acostumado a receber de graça. Então, se for fazer, é tiro curto, né? 3 meses, 6 meses. O discurso já é pronto, né? Exatamente. O cara já fala assim, ó, meu irmão, tu tá me procurando 1 ano depois? Isso. Por que tu não falou antes? Então, assim, a gente tem tido muito resultado, né, para fazer a venda do acompanhamento com 6 meses. Então, para os clientes novos, você faz ali a jornada dele, entrega ali por 6 meses. 6 meses você faz a abordagem. Ah, não, eu fiz a venda, passei 6 meses, vou lá tentar... Não, meu irmão, tem a jornada, os pontos de contato. Porque senão você também não cria vínculo, você não mostra valor para o seu cliente. E assim, R$1 para um produto que eu não vejo valor é caro. Entendeu? Exatamente. Então, R$40 é um valor simbólico, né? Não é menosprezando, mas você está entregando um serviço de qualidade
por um preço muito acessível pro cara. E aí a gente tem técnicas para ensinar o seu time de pós-venda a fazer a venda. Entenda que é o seguinte, esse cliente ele já paga um jardineiro, ele já paga um piscineiro, ele já paga uma série de prestadores de serviço na casa dele e ele vai pagar também o acompanhamento de energia solar. A principal objeção que eu vejo em relação a isso é preço, né? Então a gente tem uma técnica, um método que a gente ensina o cara como fazer um pitch matador, né? Até chegar o momento de ofertar o preço. E aí você vai falando da usina do cara, falando dos consumos, falando em relação ao retorno financeiro. Coloca esse cara num momento de dor para ele sentir antes do contorno de objeção. Isso é um grande erro também que a galera não comete. Exemplo, tu pergunta pro cara, faz todas essas informações e pergunta para ele o seguinte, cara, como você se sentiria se por acaso seu equipamento parasse de funcionar e ninguém percebesse e viesse lá uma fatura de R$500 para você pagar? O cara vai falar, pô, ficaria muito chateado, né? Perfeito, meu irmão, é isso mesmo, é por isso que a gente está aqui, para evitar esse tipo de problema. E aí você faz uma avaliação para saber se o cara está satisfeito e depois você já emenda no fechamento. Então assim, ó, esse serviço que eu te ofereci, ele foi gratuito até agora, né? Por 6 meses, porque você é um cliente muito especial, a partir de agora custa R$40. Você vai querer no boleto ou no Pix? Ou no cartão? Nem dá escolha, meu irmão. Já é direto fechamento. Não, e R$40 não é nada, Você né? pagaria... Pô. E aí tem mais uma questão, tá? Para nominar tamanho do mercado órfão, tá? 2 milhões de sistemas hoje no Brasil, unidades consumidoras, possuem, falando de GD, né? Micro e até a mini, né? Possuem unidades consumidoras conectadas. Menos de 1 milhão são monitorados. Significa que é muito difícil você fazer rede de indicação e pós-venda sem monitorar o sistema. Mais de 500 mil são Solar Z. Então imagine que existe um mercado de quase 1 milhão de possibilidades espalhados pelo Brasil de mercado que pode ser carregado para dentro do teu pós-vendas. Que já é cliente instalado, que você pode vender uma ampliação, que você pode vender manutenção, que você pode vender monitoramento. E também a métrica do ticket, né? A gente fala R$ 49,90 num ticket baixo. Se for um projeto maior, esse número vai subir porque é um percentual, né? Isso é um percentual em relação ao tamanho da usina, né? O ideal é que você cobre uma economia. Geralmente a gente tem indicado aí meio dia de economia, né? Só para fazer o acompanhamento remoto. E o interessante é, por exemplo, eu tenho uma integradora lá em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, a empresa chama Taldi. E assim, toda semana a gente recebe solicitações de pessoas que estão com problemas de sistema de energia solar que foram instalados por outras empresas, né? Então isso é comum acontecer. E aí, assim, na maioria dos casos a gente não tem interesse em fazer. Porque já só com os nossos clientes já é um puta de um trabalho, né? Imagina pegar um cliente de fora que você vai ter que ter toda aquela demanda. Mas assim, não necessariamente isso. Mas esse cliente ele já vem com a dor já querendo resolver? Não é um cliente que vocês conseguiriam fácil? Não, exatamente. Só que ele vem com um problema para você resolver. E aí você tem que entender isso, né? Que assim, a partir do momento que você mexeu naquele projeto, você virou o pai da criança. Então, assim, não necessariamente. Mas vocês não entram em conjunto, por exemplo, com o integrador que vai fazer todo o processo de avaliação, não, como nós que tá. somos o integrador lá. Vocês também. Tá. Nesse caso eu tava dando Taldi, tá certo. A Taldi é integrador. Então, assim, na verdade, assim, isso não necessariamente é ruim, porque negócios é resolver problemas. Só que você tem que escolher os problemas que você quer resolver. Então, assim, nesse momento, para alguns integradores, é porque no nosso caso lá, a gente vive uma realidade um pouco diferente. Então, assim, como a gente já faz para todos os nossos clientes, já é uma demanda significativa, já tem todos os processos de clientes que já estão instalando. Então, assim, é meio que como a gente fez o nosso dever de casa, a gente já naturalmente já tem uma demanda infinita muito grande. Então, já chega a 20, 25 indicações todo mês para poder a gente fazer vendas. Então, a gente só com a nossa carteira a gente já tem muito trabalho. Então, por isso que a gente não aceita. Mas mostra que existe toda uma quantidade de clientes, uma demanda, né? Abertas para você que é integrador. Fala, se alguém pegar e se especializar só nisso, vai ter um mercado gigante. Eu não diria que ele se especialize só nisso, porque isso pode ser, na verdade, deveria ser, vamos dizer assim, um CAC. Um conjunto. Conseguir aquele cliente
E manutenção, naturalmente, ele é mais complicado. Você nunca viu alguém falar que assim, é mais difícil você fazer uma reforma do que propriamente a construção do zero? Mas tem um monte de empresas de reforma que estão indo bem, estão faturando e tal. Então, eu acho que tem que ser um acessório. E aí, eu acho que você tem que fazer. Lá a gente também faz, mas na maioria dos casos, para aqueles clientes onde a gente acha que tem fit com a nossa empresa. E esse é um outro ponto que a maioria das empresas de energia solar erram. É de não ter um perfil de cliente ideal. Então, na ânsia de pegar todo mundo, você pega aquele cliente que não tem fit com a tua empresa, ele não é aquele cliente potencial para a tua empresa. Imagina que tu não é uma empresa de preço. Aí esse cara vem com um problema, mas esse cara é o cara do preço. É o cara que se tu tá lá com a equipe lá e dizer assim, ó, tive que instalar um equipamento a mais ou tive que fazer essa reforma a mais, custou mais de R$200. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, você tá me roubando. Então, talvez esse cara não seja o cliente que você tá buscando, né? Então, pode gerar atrito entre você e aquele cliente. Então, saber exatamente quem que é o seu perfil de cliente vai te ajudar a filtrar, porque assim, quem pega tudo, às vezes não vai pegar nada. Então, é importante também isso, né? Você tem um direcionamento, porque aqui no final a gente... a ideia não é só faturar por faturar. Então, a ideia é entregar resultado. Então, quando você entrega resultado para aquele cliente que tem fit com a tua empresa, isso é muito mais... potencializa muito mais o que você gostaria de entregar. O papo tá bom, mas precisamos seguir para as considerações finais. Douglas, insights pra gente relacionado aí a pós-vendas. A gente falou de tendência, processos, e aqueles que estão aí acompanhando, faz as considerações finais pra gente. Bom, primeiro de tudo, né, dizer que o pós-vendas, ele não é só um setor na empresa, tá? O pós-vendas, ele pode ser a revolução de pensamento, de mentalidade, porque quando a gente fala em pós-venda, a gente fala de qualidade de atendimento, a gente fala em relacionamento, a gente fala em manutenção de carteira de cliente, em perfil ideal. Então, o pós-vendas ele deve ser o início de uma jornada na qual a empresa se especializa em atender bem clientes. É o método Disney e alguns outros métodos aí, né? Então, para que quem nos acompanha há mais tempo entenda, o processo de pós-vendas ele não vem para substituir nada. O processo de pós-vendas ele vem para equiparar uma empresa e trazer para ela algumas realidades sobre eu vendo um tipo de produto, eu vendo um tipo de serviço. Eu posso adicionar novas soluções, que a gente chama de nova economia, para dentro da minha empresa. Então, quem quiser saber mais, nos acompanhe, né? @SolarZTech, @SolarZSummit, @SolarZeducação e @Douglas com R. Agradeço demais, mais uma vez aí, estar junto discutindo alguns assuntos. E também nos vemos em breve em novos episódios. Excelente. Thiago? Eu sou suspeito para falar porque eu acho que o pós-venda ele tem potencial para ser um dos setores mais relevantes da empresa. Então, eu vou deixar aqui uma mensagem para você que trabalha dentro de uma integradora, que você é do time de pós-venda. E muitas vezes a gente vê essa galera com medo, né, meio que sabotando o processo, porque mudança é isso mesmo, as pessoas têm medo da mudança. Mas se você abraçar essa ideia e entender que é uma oportunidade de você ser um dos setores mais relevantes da empresa que você trabalha e executar um processo, fazer com que você tenha números e dados para mostrar para os seus gestores, para o dono da empresa, que o pós-venda hoje é o setor que mais gera indicação, é o setor que gera uma receita através do acompanhamento, é o setor que mais gera receita através das ampliações, porque dentro da ferramenta da SolarZ, a ferramenta automaticamente mostra quem são os clientes que têm potencial de ampliação e quanto. Então, se você acreditar nessa ideia e conseguir mostrar através de dados para a sua empresa que você é um dos setores mais importantes, seu futuro dentro da empresa está mais do que garantido, né? Você vai ser respeitado e vai mostrar para o time que o pós-venda não é um custo, é uma geração de receita. Então, quem quiser seguir mais, o Douglas já falou as redes sociais da SolarZ. A minha é thiago.solarz. A gente está aqui para produzir e agregar. Valeu. É isso, pessoal. Assim chegamos ao fim desse primeiro episódio, terceira temporada.
Espero que você tenha, assim como eu, aproveitado esse super bate-papo onde falamos sobre esse mercado tão importante de pós-vendas. Eu sou o Tuco, se quiser me acompanhar, Tuco com dois C _ oficial. E para você, até lá, até o nosso próximo episódio, que virá algo mais. Continue aí aproveitando, continue se inspirando e principalmente aprendendo em relação a esse tão importante mercado de energia solar. Tá bom? Aqui encerramos mais um Solar Z Talks. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!